E aí, gente, boa tarde. São 15 horas e 3 minutos. Nós vamos começar, ok? Nossa aula de português, né? Nós tivemos aula segunda-feira, e aí na segunda-feira a gente explicou alguns outros tópicos sobre concordância verbal. Desde a semana passada, que a gente vem falando sobre isso, né? Desde a semana anterior ainda, que a gente vem falando sobre isso. E aí, mais uma vez, eu insisto, repito aqui, se você tiver seu livro de português aí, você pode pegar o livro e abrir lá na página 25, 26, certo? Nós vamos usar mais especificamente até a página 26, ok? E, pessoal, assim, quem não tiver o livro realmente já pode ir na escola só para pegar, porque a escola já está aberta e já está funcionando para você ir lá resolver alguma coisa nesse sentido. Então, se você não tiver livro de português ainda, você pode ir pegar lá que a escola está funcionando, certo? Porque a gente vai usar muito esse livro de português, ok? E aí tem uns conteúdos aqui que a gente precisa muito do livro, certo? Olha só, na aula passada, segunda-feira, eu tinha dito que a gente não ia corrigir ainda na segunda-feira a atividade de português, porque ela estava em aberto ainda, né? Se você quisesse fazer, ainda tinha até a terça-feira, e aí você podia fazer ainda. Eu imagino que todo mundo, quase todo mundo que estava disposto a fazer, realmente já deve ter feito, certo? E aí a gente vai fazer a correção hoje, que foi a atividade de sexta-feira passada, dia 9. Lembrando que eu estou em duas telas aí. Estou numa tela em que está aparecendo a minha imagem e tem a tela também que está aparecendo a atividade aqui. É interessante que você fixe essa tela que está aparecendo a atividade para você acompanhar a correção, certo? Essa correção aqui é sobre a atividade de sexta-feira. Na verdade, a gente só tinha estudado ainda os dois primeiros tópicos de concordância verbal. Na aula passada, nós estudamos o tópico 3, 4, 5, 6 e 7. E hoje nós vamos estudar os demais tópicos, até o tópico 12, certo? Lembrando que segunda-feira nós vamos fazer a prova de linguagens, certo? Qual é o conteúdo da prova de linguagens? A gente vai ver lá na prova o conteúdo de literatura que nós estudamos antes, sobre pré-modernismo, Lima Barreto e Augusto dos Anjos, certo? E nós vamos estudar sobre concordância verbal. Estudar, não, a gente vai cobrar na prova também esse conteúdo de gramática que nós vimos até hoje, certo? Ou seja, esses 12 tópicos de concordância verbal que tem no quadro azul da página 25 e 26, certo? A prova, naturalmente, é com consulta, você vai estar com o livro aqui, e aí você vai acompanhando. É muito interessante que você tenha o livro para a prova, certo? Para você fazer a prova. É muito interessante, porque aí você vai pesquisar, você tem como pesquisar, certo? Se você não tiver o livro, vai dificultar um pouquinho. Lógico, você pode pegar esses slides, quando terminar a aula hoje, eu mando o slide lá no grupo, certo? Por quê? Porque esse slide de hoje é a continuação daqueles slides da aula passada. Então, vai ter todo o conteúdo de concordância verbal nesse slide de hoje. Eu só fiz dar continuidade, não é outro slide, certo? Eu só fiz continuar. Então, no final da aula, eu coloco lá no grupo. E vai estar também o vídeo das nossas aulas. Você pode ir lá e rever o vídeo. Mas aí acaba que se torna meio complicado, né? Para você ir rever a aula para conseguir lembrar daquilo que foi explicado. É mais legal que você tem um livro, que aí tem um quadrozinho aqui, e você pesquisa pelo quadro, certo? Então, se você não tem um livro ainda, tente na segunda-feira dar um jeito de ir na escola pegar esse livro de português, certo? Então vamos lá. Olha só, a atividade aqui, o que, é que você deveria fazer nessa atividade de sexta-feira? Você deveria julgar se a concordância do verbo que está em destaque está correta ou incorreta. Se a concordância estivesse incorreta, ele pedia que você fizesse
o quê? Que você corrigisse, certo? Como eu disse, aqui são só os dois primeiros tópicos, tópico 1 e tópico 2. O que é o tópico 1? Quando você tem sujeito composto com elementos claramente diferentes. É simples, o verbo vai para o plural, é simples. E o tópico 2 é aquele negócio do ou. Sujeito composto, ligado por ou, aí a gente vai ver se o ou tem ideia de inclusão ou se o ou tem a ideia de exclusão. Se a ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Se a ideia de inclusão, o verbo vai para o plural, certo? Então, são só esses dois tópicos que tem aqui na atividade. Eu vou fazer uma correção mais rápida, ok? Olha só, então, nós temos aqui a primeira situação. A primeira situação é assim: a aula e a atividade foi feita pela manhã, certo? No caso aqui, está incorreto, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Está incorreta, certo? E o que é que a gente tem que corrigir aqui? A gente tem que corrigir que não é a aula e a atividade foi feita. Isso aqui é o tópico 1. Sujeito composto com elementos claramente distintos. Quem é o sujeito de foi? A aula e a atividade. Então, se é um sujeito composto, o verbo vai para o plural. A aula e a atividade foram feitas pela manhã. Então, você podia escrever a frase toda: a aula e a atividade foram feitas pela manhã. Certo? Você poderia escrever tudo, ou então, se você quiser, pode colocar só lá. Foram. Eu já entendi. Certo? Olha só, uma dica aqui, então. Quem tiver notebook em casa, você pode responder a atividade usando o notebook, certo? Porque eu estou aqui com o notebook e está aparecendo um espaçozinho para a gente escrever as respostas. Eu acho que é no celular que tem alguns que não estão funcionando, mas no notebook aparentemente está funcionando aqui. Eu escrevi, né? Ó. Então, aparentemente está dando certo. O próximo diz assim, ó. Esse aqui foi só para a gente ter uma ideia, eu escrevi. Os outros eu vou só comentar mesmo. Diz assim, ó. Não importa quem, meu tio ou meu primo vão ao cinema comigo hoje. Não importa quem, meu tio ou meu primo. Então, nesse caso aqui, esse ou é um ou de inclusão, tanto faz um como o outro, né? Nesses casos em que o ou é de inclusão, o verbo é no plural. Então, tá certo aqui, é vão mesmo, tá certo. Você vai aqui e bota correta, certo? Meu amigo e meu irmão estão aqui na minha casa. Correto também. Quem é o sujeito de estão? Meu amigo e meu irmão. Sujeito composto com elementos claramente diferentes, né? Então, correto aqui, estão. O cartão de crédito, tinha até isso aqui, se eu não me engano, um exemplo da aula passada que eu dei. O cartão de crédito ou o dinheiro pode ser usados para pagar a conta. Se é o cartão de crédito ou o dinheiro, significa dizer que os dois podem. Então, esse ou aqui é um ou de inclusão. Então, tá errado aqui, tá incorreto. Não era para ser pode, era para ser podem, né? O cartão de crédito ou o dinheiro podem ser usados. Esse aqui é o tópico 2. Tudo aqui é tópico 1 ou 2, certo? O meu pai ou a minha mãe vão para a reunião da escola, mas os dois não podem ir. Olha só, já tem informação aqui que os dois não podem ir. Então, esse ou aqui é um ou de exclusão. Quem vai à reunião ou é o pai ou é a mãe. Não são os dois, que está dizendo que os dois não podem ir, né? Então, o meu pai ou a minha mãe vai para a reunião da escola, mas os dois não podem ir. Então aqui também está incorreta. Não é para ser vão, é para ser vai, certo? No singular. Ok? Deu para entender, né? A lógicazinha da coisa. É isso, pessoal. Não tem dificuldade, não. É só você ir conferindo aqui e vendo. Eu sei que, por enquanto, só são os dois tópicos, né? Essa atividade que a gente fez aqui só tem os dois tópicos. Mas é isso mesmo, não tem grandes dificuldades não, viu? Vamos agora aqui para
a continuidade da aula passada, certo? Olha só, na aula passada a gente começou, não foi? Esse slide aqui, esse peixinho tomando café aqui, um gato só. Aí a gente terminou aqui, ficou aqui, ó. Sujeito formado pelo pronome quem, que até aquela história de quem é pronome, desculpa, quem é sujeito, pode funcionar como sujeito, o que pode funcionar como sujeito, né? Pode sim. Agora a gente vai dar continuidade. Se você está com o livro aberto aí, isso aí está lá no tópico, deixa eu ver aqui, expressões, está lá no tópico 8 do livro, certo? Esse é o tópico 8 do livro. Nós vamos ver agora o 8, 9, 10, 11 e 12, certo? Então, esse é o tópico 8 lá do livro. Acompanha aí se você tiver com o seu livro. Certo? Pessoal, o grande segredo desse conteúdo aqui é você saber olhar para o exemplo que está lá na atividade, na prova, e você saber a qual desses tópicos aquele exemplo se refere, aquela situação se refere. Porque se você consegue saber, você vê a resposta aqui, entendeu? Você não precisa decorar, memorizar, não é essa necessidade, né? Então, é você saber associar. Ah, eu sei que essa situação aqui é a situação 4. Então, eu vou lá na situação 4 ver como é a concordância. E é isso, né? É isso. Eu sei, desde a aula passada que eu repito isso. Eu sei que é muita informação, mas é assim, pessoal, é muita informação mesmo. Certo? Talvez até seja um pouco chato, assim, porque é muita coisa, né? Mas quando você vai ver, tudo isso aqui se resume em pouca coisa. Então, vamos lá. Quando o sujeito são as expressões cerca de, perto de, mais de e menos de. Como é que eu vou fazer a concordância? O sujeito é cerca de, perto de, mais de, menos de. Aí ele diz assim, ó, o verbo concorda com o numeral que segue a expressão. Essas expressões, elas vêm sempre antes de um número. Por exemplo, se eu digo assim, cerca de 4, cerca de 2 pessoas foram, cerca de 3 pessoas foram, ou cerca de 3 pessoas foi. E aí ele diz que o verbo concorda com o numeral. Então, se o verbo concorda com o numeral, a concordância é assim, ó. Se é menos de 2, é singular. Se é 2 ou mais, é plural, certo? Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, diz assim, mais de uma pessoa chegou mais cedo. Professor, mas não é chegaram não, porque é mais de uma pessoa? Não. A concordância, ele diz aí que a concordância é feita com o numeral. Qual é o numeral que tem aqui? Uma. Uma é singular. Então, mais de uma pessoa chegou, não é chegaram, é no singular. Chegou. Mais de uma pessoa chegou mais cedo. Certo? Próxima. Mais de 10 pessoas chegaram mais cedo. Agora sim, é chegaram. Por que chegaram? Porque a concordância é feita com 10. Então, a concordância é sempre feita com um número. Tanto faz. Aqui está mais de 1, menos de 10. Mas pode ser mais de, menos de, perto de, cerca de. Certo? Só um detalhe, pessoal. O detalhe é o seguinte. Vamos ter cuidado com números, com numerais, como, por exemplo, 1,9. 1,9%. 1,9% é singular ou é plural? 1,9 é singular, certo? Plural só é de 2 para cima. 2, 3, 4. Ok? Então, 1,9% fez tal coisa. Não é 1,9% fizeram tal coisa. Certo? Então, você tem que ter cuidado. Muitas vezes, até quando a pessoa vai falar, a pessoa fala assim, eu já vi muita gente dizer isso. 1,4 milhões de pessoas. 1,4 milhões está errado. Não é 1,4 milhões. Porque 1,4 é 1 milhão e 400 mil. Então, não é 1,4 milhões. É 1,4 milhão de pessoas. Quando é que vai ser milhões? Quando for 2. Aí sim, 2 milhões de pessoas. 2,1 milhões de pessoas. Aí daí para frente é só milhões. Mas até 1,9 é sempre milhão, certo?
Então, só vai ser plural a partir de 2. Até enquanto não chegar em 2, é singular, né? Próximo tópico. O próximo tópico diz assim, ó, quando o sujeito é alguma dessas expressões aqui, ó, alguns de nós, quantos de nós, quais de nós, ou então se for também com vós. Vós, pessoal, eu coloquei aqui só porque está no livro, certo? E eu não queria excluir, mas praticamente não existe mais esse pronome vós. A gente já substituiu o pronome vós por um que é equivalente, que é vocês. Vós e vocês é a mesma coisa. Onde é que a gente encontra ainda esse pronome vós? Em textos muito antigos, certo? Por exemplo, a gente encontra na Bíblia. Por quê? Porque é um texto antigo, é um texto traduzido há muito tempo, e aí está lá uma linguagem muito antiga. Mas em textos mais atuais, a gente não encontra mais o pronome vós. Então você pode esquecer. Eu praticamente posso dizer isso. Você pode esquecer esse quais de vós aí. Porque é a mesma coisa. Alguns de vós, quantos de vós, quais de vós, certo? Você pode esquecer. Por que você pode esquecer? Porque não faz sentido mais a gente estudar como é que usa isso se a gente não usa. Entendeu? A gente não usa. Você pode até encontrar, como eu disse, num texto antigo. A gente não usa mais. Então, vamos considerar só alguns de nós, quantos de nós, ou quais de nós. E aí, como é que é feita a concordância? Eu pergunto assim, ó, quantos de nós fez a atividade? Quantos de nós fizeram a atividade? Ou quantos de nós fizemos a atividade? E aí, qual é o certo? Vamos ver aqui o que diz. Diz assim, ó, existem duas formas em que você pode fazer a concordância. A primeira forma, que ele diz que é preferencial. Lembrando, toda vida que disser preferencialmente tal coisa, significa dizer que é o jeito mais formal de você concordar. Mas não é o único possível. Você pode concordar do outro jeito que também está certo. Mas vamos lá. Ele diz assim, ó, o verbo preferencialmente concorda com o pronome, no caso, nós. Então, nesse caso aqui, o mais adequado é quais de nós ou quantos de nós fizemos a atividade. Essa é, digamos assim, a concordância mais adequada. Quantos de nós fizemos a atividade. Mas ele disse aqui que também é possível fazer a concordância com o pronome indefinido, que é o quantos. E aí ficaria como? Quantos de nós fizeram a atividade? Então, essas duas formas estão corretas. Eu tanto posso dizer quantos de nós fizemos a atividade, como eu posso dizer quantos de nós fizeram a atividade, que os dois estão considerados corretos. O exemplo que está aqui, ó, quantos de nós ficaremos aqui esperando e quantos de nós ficarão aqui esperando. Se eu boto ficaremos, é porque eu concordei com nós. Se eu boto ficarão, é porque eu concordei com quantos. Certo? Aí o exemplo está com quantos, mas serve para alguns, quantos ou quais. É a mesma concordância. É a mesma coisa. Certo? Não muda nada. Alguns de nós fizeram a atividade. Certo? Alguns de nós fizemos a atividade. Certo também. Ok? Tudo está correto. Dessas duas formas. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer coisa que não está muito clara, pode interromper, pode perguntar. Não durma não aí, viu? Em nome de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, se você dormir aí, eu não vou... Você nem fazer o quê? Ó, essa situação aqui é parecida com a história do ou lá, certo? Que a gente tem que ver qual é o sentido, ok? É com as expressões um dos que ou uma das que. Por exemplo, tem aqui o exemplo, diz assim, ó, o filme brasileiro foi um dos que ganharam o prêmio. É um dos que ganharam o prêmio ou é um dos que ganhou o prêmio? Aí tem um detalhezinho de sentido. O outro exemplo, o filme brasileiro foi um dos que chamou a minha atenção. Mesma coisa. Foi um dos que chamou a minha atenção ou foi um dos que chamaram a minha atenção? Certo? Como é que eu vou saber? Aí ele diz aqui, ele diz assim, ó,
o verbo pode ficar no singular ou pode ir para o plural, certo? Então, teoricamente, é possível fazer as duas concordâncias. Só que como é que eu vou saber se é uma ou se é outra? Ele diz assim, ó, dependendo da ênfase que se dá à referência do verbo. Se o verbo se refere a todos ou se o verbo se refere a apenas um que se destaque. Você vai entender. Vamos pegar o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz assim, ó, o filme brasileiro foi um dos que ganharam o prêmio. Por que eu sei que nesse primeiro é ganharam? Porque o filme brasileiro foi um dos que ganharam, ou seja, vários ganharam. Vários ganharam. O filme brasileiro foi um deles. Então a ênfase aqui não é só em um, a ênfase aqui é em todos. Vários ganharam. O filme brasileiro foi só um dos que ganharam. Certo? Agora vamos para o segundo exemplo, para você ver como o sentido é diferente. Olha só, no segundo exemplo, ele diz assim, ó, o filme brasileiro foi um dos que chamou a minha atenção. Quantos filmes chamou a atenção da pessoa? Só um chamou a atenção. Então não é chamaram, é chamou realmente, certo? Por quê? Porque só um chamou a atenção. Então você tem que prestar atenção nesse detalhe, ok? Você tem que ver esse um dos que ele está dando ênfase ao todos ou ele está dando ênfase a um só? Se for dando ênfase a um só, o verbo é no singular. Se for dando ênfase a todos, se a referência ali é a todos, aí ele vai para o plural, certo? Esse aqui pega, viu, pessoal? Eu estou sendo bem sincero, esse aqui pega, porque é um detalhe de sentido. É um detalhe, mas é um detalhe que dá para perceber qual é a diferença. Claramente, por exemplo, nesse primeiro exemplo, a gente tem a ideia de que vários ganharam. O filme brasileiro foi um. Já no segundo, a gente tem a ideia de que só um filme chamou a atenção. Só um chamou a atenção. Por isso que é chamou e não chamaram. Ok? Espero que vocês estejam aí entendendo tudo e acordadões. Expressões. Outra situação. Quando o sujeito é uma dessas expressões aqui, um e outro, ou então a expressão nenhum nem outro. Ontem até, inclusive, eu estava conversando aqui com Bruna, acho que vocês conhecem Bruna, não sei se todo mundo conhece, mas a minha esposa é professora de português também, só que está de licença agora, certo? E a gente estava falando sobre uma situação que é parecida com essa daqui, e ela quer me pegar, porque ela me viu dando aula ontem para o pessoal. Ontem? Foi ontem? Foi ontem ou foi anteontem? Não lembro mais, que eu estava dando aula, e aí ela disse assim, e a concordância de tal coisa, como é? Cabe direitinho nessa situação aqui, que é a expressão um e outro, certo? Um e outro. Ele diz assim, ó, nessa situação aqui, tanto faz, você pode colocar o verbo no singular ou no plural, indiferentemente. Ou seja, se é indiferentemente, tanto faz. Não tem nem essa história de dizer assim, ah, tem um que é mais formal. Não, tanto faz. Por exemplo, eu tanto posso dizer um e outro foi embora, como eu posso dizer um e outro foram embora. Os dois estão 100% corretos. Assim, nenhum nem outro entendeu direito, correto. Nenhum nem outro entenderam direito, também está correto. Então, eu posso colocar das duas formas, porque as duas formas estão corretas, certo? Então, aqui, esse aqui é fácil, né? Apareceu ele, tanto faz. As duas formas estão corretas. E o último, pessoal, o último. Depois desse último aqui, a gente vai para uma atividadezinha que a gente vai fazer, certo? Último tópico, para a gente finalizar essa parte da concordância, porque ainda fica faltando a concordância ideológica, que nós vamos falar só depois da prova, deixa para depois da prova, a concordância dos verbos impessoais e a concordância do verbo ser, certo? Olha só, último tópico, as expressões parte de, a maioria de, metade de, grande parte de. Quando o sujeito é uma expressão dessas. Vamos lá ver como é que funciona. Ele diz assim, ó, se essas expressões estiverem seguidas de uma palavra no singular, o verbo fica no singular. Um exemplo, esse primeiro exemplo que está aí, ó, a maioria da classe preferiu sair mais cedo.
Não é preferiram, não, professor? Nesse caso aqui não é preferiram. Nesse caso aqui é preferiu. Por quê? É a expressão a maioria de, seguida de uma palavra no singular. Então, a maioria da classe é uma palavra no singular, né? A classe. A maioria da classe preferiu sair mais cedo. Essa é a concordância correta. Quando você tem outra situação, se essa expressão estiver seguida por uma palavra no plural, aí você tem duas formas de concordar. Ou você concorda no singular, ou você concorda no plural, que são esses dois exemplos seguintes. A maioria dos alunos preferiu sair mais cedo. Professor, a maioria dos alunos preferiram, não é assim, não? Não, não necessariamente. Assim também está correto. Por que está correto? Porque aqui, pessoal, eu tenho dois modos de fazer a concordância. Eu posso concordar com a maioria, e aí fica a maioria preferiu. Então, não importa o que vem depois. A maioria dos alunos, a maioria das pessoas, a maioria... Não importa. A maioria dos alunos preferiu. Está correto. Mas eu posso também fazer a concordância com alunos. E aí, se eu concordo com alunos, aí eu boto no plural. E aí fica como? A maioria dos alunos preferiram sair mais cedo. As duas formas estão corretas, certo? Quando eu tenho essa expressão e uma palavra no plural na frente, eu posso concordar das duas formas, tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, se eu disser assim, parte das pessoas concordou com a minha opinião, correto. Mas eu posso dizer também, parte das pessoas concordaram com a minha opinião, também está correto. Por quê? Eu tenho a expressão parte de, depois eu tenho uma palavra no plural, que são pessoas. Quando isso acontece, o verbo tanto pode concordar com parte e ficar no singular, como pode concordar com pessoas e ir para o plural. As duas formas estão corretas. Metade, mesma coisa. Certo? Mesma coisa. Isso sempre lembrando, quando você tem essas expressões e depois você tem uma palavra no plural. Se for uma palavra no singular, aí você não pode botar no plural, não. Certo? Que é o primeiro caso aqui, a maioria da classe. Ok? Se eu disser metade da turma disse que concordava. Correto. Metade da turma disseram que concordavam. Aí não está correto. Certo? Por quê? Eu tenho metade de e depois eu tenho uma palavra no singular, que é a palavra turma. Professor, mas turma é muita gente. Não importa. Não importa se turma é muita gente. Importa que a palavra turma ela está no singular. Plural é se fosse turmas. Certo? Então, singular e plural não é a ideia, se bem que depois vai ter a concordância ideológica, né? Vai ter a ver com isso. Mas singular e plural não é a ideia. Singular e plural é a palavra. A palavra classe, mesmo que indique um monte de gente, ela está no singular. A palavra turma, mesmo que indique muita gente, está no plural. Ou está no singular. É igual o pessoal. Se assim, o pessoal fizeram tal coisa. Não, não é o pessoal fizeram. É o pessoal fez. Por que o pessoal fez? Que a palavra pessoal, ela está no singular. Então, a concordância não tem que ser o verbo, não tem que concordar com o sujeito. O sujeito não é pessoal, pessoal não é uma palavra no singular, então, colega, o verbo é no singular. E ponto final, não se fala mais nisso. Ok? Vocês estão aí vivos ainda? Me dei um sinal de vida. Lavinha disse, ok. Então tá vivo. Estamos. Caroline, aí, um monte de gente, sim. Olha, tá todo mundo vivo aí, macho. Coisa boa, viu? Pessoal, encerramos a explicação. O Lucas aí dizendo que tá vivo também. Oh, meu Deus, é bom demais. Todo mundo vivo aí, ó. Encerramos a explicação. Certo, pessoal? Não encerramos a aula, mas encerramos a explicação. Então, obrigado. Próxima semana tem prova, lembrando. Esse quadro aqui vai ser muito útil para a gente fazer a prova. Deixa eu só ver o que vocês botaram no chat aqui. É muita coisa. Vixe, Lavinha, com certeza, viu? É muita coisa. Realmente.
Não tenho dúvida de que é muita coisa. Mas é muita coisa que está tudo aqui, em 2 páginas do livro. Então, na verdade, como eu falei, a questão é a gente saber associar uma coisa com a outra. E a gente vai fazer isso agora aqui. Eu vou fazer com vocês. Eu não vou fazer a atividade com vocês, certo? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a atividade que eu vou deixar no grupo daqui a pouco, certo? Eu vou abrir aqui a atividade que eu vou deixar no grupo daqui a pouco. E a gente vai vendo as questões e vai dizendo assim, ó, isso aqui é qual dessas situações aqui? Ah, é essa. E aí, como é que diz? Diz isso. Entendeu? Para vocês que estão aqui na aula, você vai ter o professor explicando a atividade. Quem não está na aula, infelizmente, não vai, né? Mas aí, agora eu faço, né? Também não tem como a gente se multiplicar, né? Eu posso fazer por vocês que estão aqui na aula. Pelos outros, infelizmente, eu não posso. Certo? Então, vamos lá, olha só. A atividade de hoje, ela diz assim, ó. Olá, cara aluna e caro aluno. Na nossa aula síncrona de hoje, nós estudamos os últimos tópicos sobre concordância verbal que ainda faltavam. Faremos, então, uma atividade bem simples, aquela mesma lógica das atividades que a gente vinha fazendo. Você vai dizer se a concordância está correta ou incorreta. Bem simples, você deve julgar se a concordância do verbo em destaque está correta ou incorreta. Lembre-se, pesquise pelo quadro azul da página 25 e 26 para responder as questões de forma consciente. Bons estudos. Aí pergunta aqui aquelas perguntas de identificação, sua turma, seu nome, e começa. Olha só, primeira situação aqui. Os Emirados Árabes fica no Oriente Médio. Que situação é essa? É aquela situação que diz que palavras que só têm forma plural. Emirados Árabes é uma palavra que só existe no plural. Onde é que está isso no livro? Isso está lá no tópico 5. Tópico 5, certo? Vamos ver lá, quem está com o livro aí, veja. Vamos ver lá o que é que o tópico 5 diz. O tópico 5 diz assim, ó. O verbo concorda com o artigo, se tiver artigo. Se não tiver artigo, o verbo fica no singular. Então, tá aqui o verbo, né? Fica. Ele concorda com o artigo. Cadê o artigo aqui, ó? Tá aqui, ó. Os Emirados Árabes. Então, essa concordância, os Emirados Árabes, é para ser no singular ou no plural? É para ser no plural, porque são os Emirados Árabes, e ele está dizendo que a concordância é com o artigo. Se não tiver o artigo, é que a concordância é feita no singular. Se não tiver o artigo. Não é o caso aqui. Aqui tem o artigo. Então, você viu aí qual é a resposta, né? Os Emirados Árabes fica. Não, né? Os Emirados Árabes ficam. Certo? Esse aqui eu dei a resposta já. Tô bom demais hoje, meu Deus do céu. É a Páscoa ainda, aquele clima de Páscoa, né? Ainda está reinando em meu coração. Aí o próximo. Sentaram-se na calçada, o pai e o filho. Esse aqui é aquele que diz assim, ó. Sujeito pós-posto, sujeito composto, pós-posto ao verbo. Que vai reinar, Lavínia, vai reinar, porque depois da Páscoa, aí vem outras celebrações cristãs, religiosas, então isso vai reinar o ano todinho, né? Então, essa situação aqui, né, sentaram-se na calçada o pai e o filho, é aquela que a gente tem o verbo, estou apontando aqui para o celular, eu vou botar o dedo na câmera, eu tenho que apontar para o computador, foi mal. Eu tenho aqui, ó, sentaram-se na calçada. Né? Tá aqui o verbo. O sujeito que geralmente vem antes, não está antes. Antes não tem nada. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um sujeito composto. O sujeito é composto. O pai e o filho. Que está pós-posto ao verbo. Vamos lá para o livro para a gente ver qual é esse. Olha só. Esse é o tópico 4. Sujeito composto, pós-posto ao verbo. O que ele diz aqui? Ele diz assim, ó.
o verbo pode concordar no plural, pode ir para o plural, ou também o verbo pode concordar com o elemento mais próximo. O verbo já está no plural. Ele diz que o verbo pode ir para o plural. E ele já está no plural. Não precisa dizer mais nada, né? Se tivesse no singular, sentou-se na calçada, ainda assim estaria correto. Por que estaria correto? Porque ele ia concordar com o elemento mais próximo. Qual é o elemento mais próximo? O pai. Então, se fosse sentou-se na calçada, o pai e o filho, show. Se fosse sentaram-se na calçada, o pai e o filho, show também. Aqui não tinha nem como estar errado. Próximo, alunos, professores, funcionários. Ninguém esperava aulas remotas por tanto tempo. Okay? Qual é essa situação aqui? Essa situação é sujeito composto, finalizado por alguma daquelas expressões. Aí tem nada, nenhum, ninguém, cada um, cada qual. Deixa eu ver aqui qual é o tópico. Nem eu me lembro qual é o tópico. É o tópico 3. Pronto, é o tópico 3. Sujeito composto finalizado por tudo, nada, nenhum, ninguém, cada qual, cada um. Como é que é feita a concordância? Ele diz assim, o verbo fica no singular. Aí você vê aí se esse verbo está no singular. Já ajudei muito. No Ceará, a maioria das pessoas gosta de forró. O último tópico que nós explicamos aqui na explicação, né? Lá no tópico 12. É o tópico 12, o último tópico. O que é que diz o tópico 12? Diz assim, quando o sujeito for a maioria de, parte de, grande parte de, entre outras, se depois vier uma palavra no plural, tem duas formas de concordar. O verbo pode ficar no singular, concordando com a maioria, ou o verbo pode ir para o plural, concordando com a palavra que está no plural. Aqui é uma palavra no plural, pessoas, né? A maioria das pessoas. Então aí você vê se está certo ou se está errado aqui. Certo? Vamos aqui para essa outra. Essa aqui, eu não lembro, sou bem sincero que eu não lembro se foi na turma da manhã ou foi da tarde. O pessoal ficou dizendo, bicho, que estranho isso aqui, do quem disse, quem fez, né? Diz assim, ó, fomos nós quem disse aquelas verdades. Está errado aqui, eu vou até consertar, certo? Fomos nós quem disse aquelas verdades ao prefeito. Tá certo aqui? Que situação é essa? Essa situação é a situação 7. Sujeito formado pelo pronome quem. Tá aqui o verbo, disse. Quem é o sujeito de disse? Quem disse? Certo? O sujeito é quem. Eu tenho duas formas de fazer a concordância aqui. Eu posso concordar na terceira pessoa do singular, ou seja, eu concordo com o quem, e o verbo fica no singular. Ou eu posso concordar com o que vem antes do quem, que é nós. E aí ficar, por exemplo, dissemos. Fomos nós quem dissemos aquelas verdades ao prefeito. Ou eu posso concordar na terceira pessoa do singular. Fomos nós quem disse. Desse jeito aqui mesmo. Então, mais uma que eu entrego de bandeja aqui. Tá certo, né? A história do número. Lembra da história lá? Se o sujeito for uma dessas expressões, cerca de, perto de, mais de, menos de, a concordância é com o número. Qual é o número que tem aqui? 11,26. Eu até pesquisei esse dado aqui para eu colocar um dado exato. Esse dado aqui é de ontem. Cerca de 11,26% dos brasileiros já se vacinou. Aqui. Tá correto? Vacinou? A concordância tem que ser feita com um número. O número é 11,26. E aí, é para ser vacinou ou é para ser vacinaram? Aí você tira suas próprias conclusões, certo? Que, vamos combinar, não está muito difícil assim de tirar as conclusões, né? A gente sabe que plural é a partir de 2. 11,26. É plural? Logicamente. E aí? Essa é a nossa atividade.
eu vou colocar, pessoal, lá no grupo essa atividade. Aqui no chat agora, o que eu vou colocar vai ser só a frequência da aula, certo? Essa frequênciazinha aqui é só para quem participou da aula síncrona e depois receber ponto extra porque participou da aula síncrona, certo? Pessoal, assim, eu não sei o que é que vocês dizem, mas o que eu digo é o seguinte, para mim é muito legal ter esse momento de interação aqui, mesmo a interação sendo pouca e tudo, mas a gente tem alguma interação. Eu sei que eu estou explicando, eu sei que alguma coisa está ficando, pode ter uma dúvida ou outra natural, tem. Quando a gente estava em aula, em sala de aula também tinha, mas a gente tem a oportunidade da explicação, certo? Isso é importantíssimo, a gente ter a oportunidade da explicação. Então, muito legal que vocês sempre estão aqui presentes. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que sempre estão presentes, certo? Então, assim, eu agradeço. Primeiro, é bom para vocês, óbvio, né? E de qualquer forma eu agradeço também, porque é um prazer dar aula aqui para vocês, certo? Então eu estou deixando aqui a frequência no chat. Na medida em que vocês forem fazendo a frequência, podem responder a frequência e podem ir saindo. E tchau para vocês. Bom resto de semana, bom final de semana e boa prova segunda-feira, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo no privado. Certo? Valeu, tchau, um cheiro.